Oi, Poli. Bom dia. Bom dia, Bárbara, Dado, Camila. Oi, gente. Vamos chegando, tá aquele tempinho pra galera chegar, tá? Vamos nessa. Gabi. Último dia de aula pra mim, né? Pra vocês, né? Tudo certo, galera? Chegando as férias. Fala um oi pra mim, tá bom? Fazendo um favor. Aqui pra gente no nosso chat ou no nosso microfone. Oi, Cami. Tudo bem? Vamos chegando. Rapidinho, já chegando a galera. Já estamos aí com 15. Oi, Clarinha, tudo bom? Vamos nessa. Bom dia para todo mundo. Marcelo chegou. Oi, Livinha. Bom dia, princesa. Gabi, tudo bom? Tudo certo? Vamos começar, né? Última semana de aula, para mim, último dia de aula. Amanhã não tenho aula. E as férias chegaram, gente. As férias chegaram. Vou aproveitar para ficar em casa nessas férias, eu dar uma descansada. Sacanagem. Ai, gente. Não vou viajar, não. Não vou viajar, não tô afim. Vou ficar por aqui. Aproveitar para descansar um pouco. Gente, eu tenho uma série para indicar para vocês. Eu adoro indicar séries, né? Peraí, deixa eu abrir aqui. Vocês já viram? Tem duas séries. Uma é sobre fala sobre a Inglaterra no final da Primeira Guerra Mundial e fala sobre máfia. Deixa eu voltar na galera. Rapidinho, deixar para indicar, porque senão eu começo a desembestar a falar, daí no final acaba o tempo e eu não conto. Tá? Então, tem uma série assim que a primeira série que eu queria indicar é uma que eu já terminei, ela se chama Peaky Blinders. Já ouviu falar? Netflix, é uma série sobre máfia, a formação de uma família que depois da Primeira Guerra Mundial ganha muito dinheiro em corridas de apostas, de cavalos e tal, né? Um ex-veterano de guerra que sai da guerra bastante traumatizado e se envolve num esquema de apostas e vai ficando muito rico. Então, é a história de uma família, a família Shelby, né, que vai enriquecer depois da Primeira Guerra Mundial praticando crimes, praticando ilicitudes. Assim. Esse se chama Peaky Blinders. Essa está no Netflix. E uma que eu vou assistir, que eu comecei, que está no Prime, está no Amazon, que eu estou numa expectativa muito boa, chama O Homem do Castelo Alto. O Homem do Castelo Alto, está no Amazon. Essa série está me deixando muito curioso porque ela trata do mundo pós Segunda Guerra Mundial, imaginando como seria o mundo depois da Segunda Guerra Mundial se os nazistas tivessem vencido a guerra. Entende? Então eu estou assim louco para começar, vou começar hoje, né? Porque quem assistiu fala que é demais, é muito surreal, muito louco, né? Imagina, cara, imagina. Eu fico imaginando para ver se é o que vai acontecer na série, o que eu estou pensando. Mas essa eu vou assistir. Então eu não sei, me falaram muito bem e quem me falou muito bem gosta muito e manja muito, né? Que é o meu irmão que me indicou. E eu indiquei para ele essa daí que eu estou indicando para vocês.
Essas são. Ah, e outra, tem um filme também que eu queria indicar chamado, eu acho que esse vocês viram, chama Jojo Rabbit, o Jojo Rabbit que fala, não, vocês não viram? Esse filme do Coelho é o Coelho Jojo, tá? O, o nome é super engraçado, mas o filme é um drama pesado. É uma criança durante a Segunda Guerra Mundial que tem um amigo imaginário. Só que sabe quem que é o amigo imaginário? Adolf Hitler. O Hitler, ele conversa com o menino o tempo todo, entende? Então, gente, esse filme não dá para te dizer assim, ele é pesadérrimo, e fala sobre a Alemanha na guerra. Uma criança que passa uma série de bocados, porque na casa da criança, olha só, olha que criancinha sofrida. A casa dele, ele mora na casa dele e tal, e tem o Hitler como amigo imaginário. E a mãe dele esconde uma garotinha judia. Então ele esconde do amigo imaginário que tem uma menina na casa dele que não pode. Nossa, velho, é de arrepiar o filme. É lindo o filme. É lindo, 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 lindo de morrer o filme. Tá? Esse é só em canais on demand, assim, aquele, né, você tem que pagar, porque não tem no Netflix, não tem no Amazon. Eu assisto pelo NetNow, né, que eu tive aqui. Esse filme, assim, muitos se marcaram, assim, a minha relação com os cinemas. Pesado, pesadérrimo. Beleza? Bom, vocês têm agora bastante coisa para ver nas férias, tá? E agora a gente vai para a aula. Deixa eu fechar aqui a nossa janelinha. Deixa eu só deixar a turminha aqui. Beleza. Bom, aí na semana passada, a gente parou no rei burguês, no Luís Felipe, né? Foi o rei, o cara que lutou contra a monarquia absoluta do Carlos X. Eu lembro que eu pedi para vocês semana passada, para vocês irem fazendo a listinha, né, da sequência. Então, a listinha começou com o Luís XVIII. Luís XVIII, que era um monarca. Meu, tem uma borboleta no meu quarto sabotando. Borboleta, passa, filha. Agora, free, liberdade para você. Fuja. Ó, então, se eu fosse uma borboleta, o último lugar que eu estaria é num quarto fechado. Meu Deus do céu, as borboletas não pensam. Ó, então, monarquia moderada com Luís XVIII, bebês. Certo? Monarquia moderada. Aí o Carlos X já mostra as garrinhas. Carlos X, monarquia absolutista. Aí o Carlos X enfrenta a resistência popular desculpe a redundância, do povo e da burguesia. Tá? Beleza? Burguesia e o povo reage contra o Carlos. As chamadas barricadas lá que eu falei, das jornadas gloriosas. Aí vem quem? O Luizão. O Luís Felipe, que é o rei que vai governar a França depois de derrubar o Carlos X. Ou seja, é um rei que tem uma grande expectativa, que gera uma grande expectativa em relação ao povo e em relação à burguesia. Tá? O povo e a burguesia derrubaram a monarquia absolutista do 10º, e agora o povo olha para o Luís Felipe e fala: agora é com você, Luizão. Agora é com você, agora a França deslancha. Vamos ver o que o Luís Felipe vai fazer? Bora. Então vamos lá. Luís Felipe de Orleans. Você sabe que o Luís Felipe de Orleans tem parentesco com nós, né? Com nós no Brasil, né? Ele tem um parentesco. Você sabe que como é que eu posso explicar para vocês? Por que eu fui inventar? O Luís Felipe de Orleans, a família Orleans, ela tem relações com a família a família real brasileira, a família de Dom Pedro II. Dom Pedro II, entre outras coisas, era Orleans também. Né? Então existe uma relação entre
a dinastia de Orleans na França e o Brasil. Tanto que nós temos um deputado federal chamado Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, que é deputado, mas se o Brasil fosse uma monarquia, ele seria o nosso rei, porque ele é o herdeiro direto de Dom Pedro II. Entende? Então, esse Luiz Felipe de Orleans, ele é uma família que vai ser bem ramificada na Europa, mas ele é um grande representante da burguesia francesa e gera uma grande expectativa nesse sentido. Tá? Por exemplo, ele deu bons sinais de liberdade, ele deu bons sinais de relação com a democracia quando ele agiu em defesa da independência, né, da Bélgica. Tá? Então, havia uma relação aí da Bélgica e Países Baixos aqui de dominação, que ele ajudou a Bélgica a se libertar. Depois a Bélgica vai ser uma grande rival ainda da França por questões econômicas, mas isso aí a gente deixa para depois. Mas o rei burguês, o Luiz Felipe, ele ajuda na independência da Bélgica, ele permite a independência da Bélgica ser consumada. Aí ele vai fazer uma reformulação da Constituição. Quando você pensa, vai fazer uma reformulação da Constituição, a grande expectativa é que ele crie um Estado mais democrático, onde haja maior participação popular nas decisões. Porque o que mais incomoda nessa trajetória toda da França é a ausência de democracia. Porque se você olhar no passado, a Revolução Francesa não foi democrática, né? A Revolução Francesa foi ditatorial. Grande parte dela, quando não foi ditatorial, ela foi a alta burguesa, né? Ela foi para a alta burguesia, entende? Então, da Revolução Francesa não tem exemplos de democracia, tá? Agora, aí vem a Era Napoleônica, assim, protagonismo popular não tem, mas em termos de justiça, a Era Napoleônica deu liberdade, igualdade entre as pessoas, né? Igualdade perante a lei, não é? Beleza? Aí acabou a Era Napoleônica, vem a restauração da monarquia, com a monarquia moderada e a monarquia absolutista. Então, desde 1789, não. Se você pegar 1789, que é o ano da Revolução, apesar de haver ali um forte protagonismo popular, a Revolução só foi propiciada por uma ação popular, né? Napoleão só conseguiu ser imperador porque o povo pediu no plebiscito, não foi? Depois que Napoleão caiu, o que acontece? A restauração da monarquia alija o povo, mais uma vez, da participação política. Então, existe uma grande expectativa agora em Luiz Felipe, porque o povo já está cansado de ajudar as pessoas assumirem o poder e não participar das decisões. Beleza? Então, ele vai, na hora que ele reformula essa Constituição, ele adota o liberalismo político, aliás, o liberalismo daquele inspirado no liberalismo napoleônico. Ele dá forças ao poder legislativo, ou seja, quando você dá força ao poder legislativo, é um bom sinal. Por quê? O poder legislativo é de onde saem as leis, certo? E ele é composto por deputados. E esses deputados são eleitos por alguém. Então, quando você fala em fortalecer o legislativo, você está sendo um democrata, tá? Porque você está fortalecendo um poder que legisla e que só está lá porque você deseja que ele esteja lá. Entende? Beleza? Por exemplo, você vota num deputado, você vota numa deputada, você vota num senador ou numa senadora para ela representar os seus interesses. E eles vão fazer parte do poder legislativo. Beleza? Então, isso é bom. Ele fortalece o legislativo. Tranquilo. Ele está correspondendo à expectativa, por enquanto, não é? Liberalismo, fortalecer o absolutismo. Aí, ele vai abolir a censura. Quando ele abole a censura, ele agrada quem? Ele agrada a imprensa. É claro que ele vai agradar a imprensa. Lembra aqui, olha lá na tela. Luiz Felipe,
Luiz Felipe e a imprensa. Foi ela, a imprensa, que divulga, né, as ideias liberais e tal. Então, ele vai pagar uma dívida que ele tem com a imprensa, abolindo a censura, beleza? Então, ele agrada a imprensa. Outra coisa importante também é que ele vai laicizar o Estado. Ô, Rafa, mas a Revolução Francesa já não tinha abolido essa relação Estado-Igreja, mas o Napoleão tinha restaurado, lembra? Concordata de 1801. Lembra? Lembra que a gente viu isso aqui, ó? Lá na frente, vou voltar para você ver, ó. Ó, Concordata de 1801, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Cadê? Ah, eu tinha posto, gente. Aqui, ó. Aqui, ó. Concordata de 1801. Lembra com Napoleão? Que ele tinha restabelecido as relações com a igreja. Agora, a gente tem um processo de laicização do Estado com o Luiz Felipe. Ele laiciza o Estado, e isso é uma tendência, né, dos governos liberais da época, só que é aqui que ele dá na canela do povão, porque ele preserva o voto censitário. Vamos definir o que é o voto censitário? O voto censitário estabelece como critério de cidadania, o critério de cidadania depende ou exige que a pessoa tenha uma renda mínima para ser cidadão. Agora, renda mínima para ser cidadão é uma forma de exclusão dos mais pobres. E quando você fala em mais pobres, tira a França que você tem na cabeça aí. Porque a França do século XIX era uma favela em forma de país. Tá? Na verdade, a França dessa época ela era majoritariamente miserável. Majoritariamente miserável. Tá? A população do campo não encontrou... Quando houve a Revolução Francesa, as pessoas foram libertadas lá do poder dos senhores feudais ainda, apesar que não existia feudalismo, mas existiam resquícios do feudalismo. Então, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, e na cidade, as cidades viraram aglomerados de marginais, de prostitutas, de ladrões, sabe? De vigaristas, sabe? Aqueles caras que praticam pequenos golpes para sobreviver. A Paris do século XIX era um perigo, entende? Era uma cidade suja, insalubre, escura, fétida, certo? E onde vagavam desempregados. Tem uma cena, não sei se vocês chegaram a ver Os Miseráveis, tem uma cena de Os Miseráveis em que a garotinha protagonista ela perde o emprego e ela era mãe solteira, né? Ela perde emprego e não consegue arrumar emprego de novo por causa da dificuldade que era. A economia francesa era muito difícil, ela trabalhava numa tecelagem, e aí e a filha dela não mora com ela, né? A filha dela mora com uma tia e tal. E aí ela não tem dinheiro para mandar para sustentar a sua filha no interior. E ela começa a passar por uma série de dificuldades. Tem uma hora que ela vai para um bairro perigoso e começa a sofrer ali a exploração das pessoas, desses vigaristas, desses criminosos que habitavam a cidade. E ela chega a vender os próprios dentes, porque os dentes dela eram saudáveis e bonitos e tal. Então ela chega a vender os próprios dentes, ela vende o cabelo, entende? Então é a França, é a França do século XIX. A miséria impera no país. Então, quando o Luiz Felipe ele declara que cidadão na França será o sujeito que tem renda, ele está, com certeza, desagradando a população mais pobre. É nesse contexto que é a partir desse desapontamento
da população em relação ao Luiz Felipe que começa uma nova onda contra o governo instaurado. Parece que não tem, parece que a França não tem jeito, né? Parece que vai, meu Deus, ela nunca resolve a situação, tá? E aí o povo começa, olha que interessante, que inteligente isso, né? A população começa a fazer reuniões públicas, certo? Onde eles faziam supostos piqueniques, nos franceses chamam de banquetes, né? Supostos piqueniques, onde eles colocavam comida, eles gostam muito de beber ao ar livre e tal, então eles faziam ali, sentavam ali e começavam a fazer confraternizações, que à primeira vista é algo inofensivo, mas que na verdade eram reuniões para estabelecer estratégias para derrubar o rei. Entende? Então era a chamada política dos banquetes, onde a população se reunia para fazer reuniões políticas, correto? Onde eles vigiam como que estavam fazendo lá piqueniques, pequenos banquetes, quando na verdade estavam articulando a queda do rei, do Luiz Felipe, certo? E aí o que ele mesmo tentando, olha só que interessante, mesmo ele descobrindo isso, depois de ter catalogado, vamos dizer assim, umas 60, 70 reuniões dessas, 70 banquetes desses, né? O que ele não podia segurar era a oposição. A oposição entre socialistas franceses, tá? E republicanos. Porque assim, os socialistas, eles eram inspirados já nas ideias ali do socialismo nascente e tal. E você sabe que o socialismo defende a existência de um Estado ditatorial, né, cuja ditadura defenda os interesses da classe proletária. Tá? Então, o que acontece? Existe a galera do socialismo que defende um Estado pró-trabalhadores urbanos. E essa proposta ela é muito sedutora para a França, porque a França é predominantemente pobre, né? Formada basicamente por trabalhadores urbanos empobrecidos. Então, quando os socialistas falam em um Estado em uma ditadura pró-proletariado, ele acaba seduzindo essa galera. Tá? Então, existe uma força emergente, que é a força socialista, e, ao mesmo tempo, existe o pensamento republicano, que é algo mais democrático e algo mais abrangente, que seria ali um estabelecimento de uma república. Agora, o que não havia definido era que tipo de república, se era uma república presidencialista, se era uma república parlamentarista. Tá? Então, não havia uma definição em relação a isso. Beleza? Mas havia uma oposição, porque a república é democrática, os socialistas defendem um Estado ditatorial pró-proletariado. Beleza? A pressão deles era tão grande, tá, que eles começaram a falar em reformas políticas, e o principal ponto de convergência entre republicanos e socialistas, apesar deles não serem articulados, eles não conversarem, não convergirem, o fato é que eles... Beleza. Samir, tudo beleza? Opa, aí sim. Ô, tá ouvindo então? Os últimos mais ou menos 45 segundos a gente não tava te ouvindo. Opa, obrigado. 45 segundos mais ou menos? Mais ou menos. Beleza, monstrão. Obrigado, Samirzinho. Agora tá de boa. Falou. Valeu, velho. Obrigado. O Samir tá me falando que vocês não estavam me ouvindo, né? E eu não tava olhando para vocês, né? Eu sempre olho para vocês. Agora que eu não tava, o som sumiu. Eu vou retomar, então, a política. Depois da política dos banquetes, beleza, né? Os caras se reuniam para pensar um jeito de derrubar o Filipinho. Beleza. Agora, o que acontece? Existe uma oposição ao Luiz Felipe composta por grupos que não são convergentes. Socialistas defendem uma ditadura pró-proletariado, a república defende a democracia. Só que
Socialistas e republicanos convergem num aspecto. Luiz Felipe não serve. Não é? Para os socialistas, o Luiz Felipe não serve. Para os republicanos, claro que o Luiz Felipe não serve, ele é rei. Né? Então, esses dois grupos fortes, eles exigem que sejam promovidas reformas na França a partir tá, de uma a partir da extinção do chamado voto censitário. Tá? Então, eles querem o quê? Universalização de direitos. E isso acabou sendo crucial para uma insurreição. Né? Na verdade, não houve uma rebelião, não houve uma grande revolução, houve sim uma pressão sobre Luiz Felipe, que acabou abdicando do poder, acabou sendo derrotado. Ele fugiu da França, ele foi exilado em outro país. Ele não vai ele não tem o mesmo destino que os outros reis, mas ele é expulso do país e no lugar dele, né, assume um governo temporário de caráter republicano. Então acaba a monarquia e começa a chamada Segunda República Francesa. Ô, Rafa, qual foi a primeira República Francesa? A Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa foi a primeira. Então vamos lá, ó. Primeira República. A República promovida, a Primeira República, 1789, Revolução Francesa. Certo? Depois nós temos o quê? O Primeiro Império. Com quem? Com Napoleão. Né? Com Napoleão. Depois nós temos a restauração da monarquia. Beleza? E depois da restauração da monarquia, com a queda da monarquia com Luiz Felipe, nós temos o quê? A Segunda República Francesa. É louco, velho. O bagulho é louco. Pensa num país que não tem não tem rotina, tá? E aí é república. Quem governava a França era um presidente chamado Lamartine. Presidente Lamartine, presidente francês do século XVIII, ele vai instituir algumas medidas, e entre essas medidas, uma pena antiga na França, né? Já estava na hora de acabar, a pena de morte. Ele extingue a pena de morte, beleza? Reis morreram, né? Na França, guilhotinados. Durante a Revolução Francesa, Robespierre guilhotinou mais ou menos 3.000 pessoas. Então, ele vai terminar com a pena de morte na França e vai estabelecer o sufrágio universal, medida liberal. O que é o sufrágio universal, Rafa? O sufrágio universal é o contrário de voto censitário, por exemplo. Sufrágio universal é quando você garante o direito ao voto a todos. Voto censitário é quando você restringe o voto. Nesse caso, o voto censitário é o voto restrito a quem tem dinheiro. É nós? Aí você tá faltando aquela pergunta, né? A ampliação de cidadania para todos? Todos mesmo? Quem está fora? Quem estaria fora? Ampliação da cidadania para todos os homens. Tá? Então, nós estamos falando de universalização de direitos para os homens. Você coloca aí, ó. Na verdade, eu que devia ter colocado, tá? Sufrágio universal masculino. Tudo bem? Ampliação da cidadania para os homens. Ô, Rafa, como é que é mesmo? Quantas mulheres vão começar a ter direitos na Europa só depois da Primeira Guerra Mundial? Porque as mulheres vão começar na verdade, durante a Primeira Guerra Mundial, quem sustenta a economia dos países são as mulheres, né? Porque os homens tiveram que ir para a guerra e as mulheres foram para as fábricas trabalhar. Depois que acabou a Primeira Guerra Mundial, as mulheres começaram a reivindicar os seus direitos de cidadania, porque já que elas estavam carregando países nas costas, elas tinham que ter pelo menos o direito a votar, né? Então,
com a proclamação da República, da Segunda República Francesa, as coisas pareciam caminhar para a solução, pareciam caminhar para uma espécie de tranquilidade política, econômica e tal. As lutas não cessaram, beleza? Professor, Porque caiu de novo? desculpa te interromper de novo. Não, Não, desculpa Samir, te sempre que interromper de for novo. preciso, tá, meu lindo? É que eu Sempre. acho que a Maju tá com uma dúvida. Ou ela não gosta, ou ela gosta muito de apontar pro teto. Oh, meu Deus, é que eu não vi, eu não tô vendo a Maju. Não, sem Ô, problema. Maju, perdão, chuchuzinho. Chama eu, amor. Você sabe. Aqui não tem erro, não. Aqui você que manda, fia. É que eu tava esperando dar uma pausa pra É que, na perguntar. verdade, eu não tava vendo. Eu tô com a telinha aqui, eu tava vendo só a Camila. E eu acho que a Camila é a Gabi. Fala aí. A pergunta era se que os socialistas e os republicanos eles queriam o fim do voto censitário. E não daria para o Luiz Felipe simplesmente tirar o voto censitário ao invés de sair do poder? Ou eles também queriam o fim da monarquia? Daria. Daria. Ele não tirou. Ele não tirou por uma razão alheia à sua vontade. Ele era um representante da burguesia no poder, tá? E a burguesia, se a burguesia permite a universalização do voto, ela vai dar um tiro no próprio pé. Por quê? Porque a França, como eu disse, a França ela é majoritariamente pobre, entende? Então ela vai transferir poder para os pobres, tá? Ela vai transferir uma força muito grande para os pobres e automaticamente ela se enfraquece. Então, se o Luiz Felipe, para o Luiz Felipe abrir mão desse controle, né, sobre o eleitorado que ele tem, esse privilégio, ele automaticamente transformaria a França numa monarquia, numa monarquia cujo parlamento seria majoritariamente eleito pela vontade popular, pela vontade dos pobres. Então, isso que fez com que ele resistisse a essa medida. Major, se você pensar que se isso acontecesse na França, seria muito interessante para a população pobre francesa, mas seria muito ruim para a burguesia, que ela perderia muito a força e a representatividade que ela tinha no Congresso. Tá? Então, por isso que não aconteceu. E aí, falando da questão dessa convergência aí entre socialistas e republicanos, tá? É complicado entender que haja uma convergência, porque os republicanos são democratas, os socialistas defendem uma ditadura, né? Uma ditadura pró-proletariado. Mas é interessante pensar que, embora haja uma certa divergência ali quanto à conduta e quanto ao destino do país, há uma convergência no sentido de que a monarquia não é interessante para eles. Entende? Então, por isso que eles são fortes juntos nesse sentido, e por isso que o Luiz Felipe acabou caindo, talvez para não ter o mesmo destino que os outros reis tiveram. Entende? Porque ele sabia que a sua resistência acabaria ou poderia culminar numa nova Revolução Francesa, e o maior prejudicado, com certeza, seria ele, porque ele teria a cabeça arrancada. Entende? Então, o Luiz, aquilo que a gente costuma sempre dizer, sabe, eu gosto muito de teoria para entender isso, é usar o Maquiavel. Porque, assim, o Luiz Felipe, ele, muitas vezes, um rei precisa ser impopular para defender seus interesses. Entende? Então, o fato dele não instituir o fim do voto censitário é justamente porque, se ele o fizer, ele estaria, ao mesmo tempo, diminuindo a sua força. Entende? Então, é preciso ponderar, é preciso calcular as consequências dos seus atos. Por isso que é muito difícil ser rei. Entende? Então, as pessoas, eu estava falando no primeiro ano, né, no primeiro aninho antes de vocês, nós estamos falando da formação das monarquias nacionais. E eles não entendem. Como é que pode, o menino fala, como é que pode uma pessoa governar metade do mundo como os reis de Portugal fizeram? Não é fácil, não é fácil, entende? É preciso
muita estratégia, é preciso ser dissimulado, é preciso ser cínico, é preciso ser violento, é preciso ser mentiroso, é preciso ser corajoso, entende? E talvez nem todo mundo nasceu para ser rei, né? Talvez nem todo mundo nasceu. E o Luiz Felipe talvez tenha sido colocado como rei da burguesia, mas não estava preparado para enfrentar uma França tão pauperizada como aquela que ele tinha nas mãos. E por isso que ele vai embora, e por isso que a República cai no colo dessa galera aí. Beleza? É nóis? Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. Samir, qualquer coisa você me chama aqui, tá? Que você agora é o meu como é que fala? Meu assessor. Ó, Beleza. gente, tamo junto. Apesar que tá quase acabando minha aula, hein? Nossa Senhora, passou já. Tá faltando 3 minutos. Não, 4 minutos. Gente, eu tô aqui, né? Socialistas. Tá, os socialistas. Então, assim, beleza. É república. O governo é republicano. Show? De bola? Agora, a França tá assim, ó. A França tem os socialistas, beleza? Que são aqueles caras que defendem as pautas socialistas. Eles querem emprego melhores, eles querem melhores salários, eles querem condições de trabalho mais justas, né? Eles defendem o direito à greve, eles defendem a limitação das jornadas de trabalho, que são aquela velha pauta do trabalhador urbano. Tá? Você já estudou Revolução Industrial, então não preciso te falar sobre isso. Beleza? Mais sobre isso. E o que são as oficinas nacionais? Oficinas nacionais eles defendem as oficinas nacionais, que são espaços de aprimoramento da mão de obra. Tá? Onde ali se ensina ofícios, onde os trabalhadores vão aprender a lidar ou aprender a trabalhar nas fábricas. Então, é um espaço onde a mão de obra seria aprimorada para que esses trabalhadores pudessem mais tarde reivindicar melhores salários. Tem isso, as oficinas nacionais. Exemplos de oficinas nacionais existem em vários lugares do mundo. No Brasil, por exemplo, é um polo disso, né? Onde você tem lá em órgãos do governo como o Senai, sabe? Como o Senai, Senac, não sei, aqueles espaços onde os jovens aprendem funções, aprendem profissões para poderem reivindicar vagas de trabalho num país industrializado. Tá? Esses são os socialistas, eles defendem isso aí. Não esqueça do direito à greve, tá? Não esqueça do direito à greve, que é uma pauta socialista muito importante, que é fundamental para eles. Lá. E aí tem os liberais moderados. Quem são os liberais moderados? Eles, o nome já diz, né? Eles são liberais, mas nem tanto. Eles são defensores ali de pautas como um Congresso forte, eles são defensores de eleições para o Congresso, certo? Eles são defensores de ampliação da cidadania, mas, ao mesmo tempo, eles temem o crescimento dos socialistas. Por quê? Porque na pauta socialista existe a ideia da divisão das terras, chamada reforma agrária. Entende? E entre os liberais moderados, muitos deles são grandes proprietários franceses que temem perder as suas terras, uma vez que os socialistas se fortaleçam. Então, assim, a França está dividida, as lutas políticas, elas são, cada uma tem a sua razão de existir. Os liberais moderados não querem uma radicalização e os socialistas desejam radicalizar. E a França está, então, dividida nesse cenário. E é assim que eles vão, e é nesse cenário que eles vão sentar para discutir uma Assembleia Nacional para transformar a França politicamente a partir de 1848. Haverá uma nova Constituição e uma nova França está por vir. Só que essa nova França, que você pensa que vai acalmar, essa nova França, que vai virar um inferno a partir de agora, você vai conhecer somente no mês de agosto. Beleza, gente? Faltam segundos para acabar. Espero que vocês tenham gostado desse semestre. Gente, eu reescrevi o material de vocês nesse formato para atender as suas expectativas.
Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem sugestões, me deem. E eu adorei estar aqui com vocês nesses 5 meses, mais ou menos, de pandemia. Espero que a gente volte, né, em agosto. Mas antes de voltar, espero que vocês tenham as férias